Imagina uma empresa que transformou a necessidade de guardar coisas num negócio bilionário. Uma marca tão marcante que a sua cor virou um símbolo de organização, mudança e lucro. Hoje vamos abrir as portas, literalmente, do mundo da Public Storage, um hit gigante global no self-storage. Com milhares de instalações espalhadas pelos Estados Unidos e um pé bem firme na Europa, esta empresa é muito mais do que parece à primeira vista. Neste episódio vamos então descobrir como é que o Public Storage domina um setor aparentemente simples, quais são os segredos por trás deste verdadeiro império e se a ação é ou não uma boa oportunidade de investimento. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Fundado em 1972, o Public Storage é um dos maiores e mais conhecidos REITs no setor do self-storage. A empresa é especializada no aluguer de unidades de armazenamento para indivíduos e empresas e tem uma extensa rede de instalações, principalmente nos Estados Unidos, com presença em 40 estados e na maioria dos principais mercados urbanos, totalizando mais de 3.000 instalações. O REIT também tem uma presença relevante na Europa por meio da subsidiária Shurgard Self Storage com 275 instalações em 7 países europeus. Além do espaço para guardar alguns items, os clientes da empresa podem adquirir seguros para os bens armazenados, fornecidos por uma empresa de seguros não afiliada, e a Public Storage, por meio dessa subsidiária, reassegura essas apólices, assumindo o risco das perdas. No final do ano passado, existiam mais de 1 milhão de apólices ativas, cobrindo um total de 6 mil milhões de dólares em bens armazenados. Além disso, a empresa faz também a gestão do self-storage de terceiros, tem mais de 210 instalações de outras empresas em que está contratada para administrar esses espaços. Além da gestão e dos programas de seguros, tem ainda venda de alguns produtos muito específicos, como são os cadeados e as caixas de papelão, diretamente nas instalações. Em relação ao modelo de negócio, a Public Storage opera unidades de armazenamento para aluguer, geralmente pequenas áreas onde os clientes podem guardar os itens pessoais, os comerciais ou sazonais. A procura por este tipo de armazenamento geralmente é impulsionada por mudanças na vida das pessoas, como mudanças de residência, divórcios, necessidades de espaço adicional ou armazenamento temporário para negócios. Este é conhecido por ser um REIT de alto crescimento e estabilidade devido à alta procura pelo armazenamento, mesmo em períodos de recessão. A empresa destaca na sua apresentação que consegue crescer mais rapidamente que outro tipo de REITs, sobretudo desde 2010 a uma taxa anual de quase 6%. Além de crescimento mais elevado, gaba-se também de ter custos de manutenção significativamente mais baixos, permitindo-lhe assim mais dinheiro disponível para poder reinvestir no negócio. Tem além disto um dividendo consistente, uma característica que é muito atraente para investidores que procuram um rendimento passivo e historicamente tem aproveitado esta escala e a eficiência operacional para conseguir retornos sólidos aos seus acionistas. No entanto, desde 2022 que o crescimento tem vindo a desacelerar depois de um salto enorme durante a pandemia. Um ponto importante aqui é perceber que os consumidores hoje gastam mais de 1/3 do salário em rendas, um salto de 8 pontos percentuais face ao valor pré-pandémico, mas o mesmo não se verificou nos gastos com este tipo de armazenamento, que subiu muito menos e agora chega só aos 3%. A oferta deste tipo de espaços tem vindo a aumentar a um ritmo cada vez mais baixo desde a pandemia, o que, a manter-se a procura, será positivo para o Public Storage. Nos REITs, e independentemente do tipo de propriedade, convém sempre analisar a percentagem de ocupação dos seus espaços e vemos aqui valores superiores a 90%, superiores também quer à média de REITs da mesma indústria, quer à média dos REITs em geral. Existe ali recentemente uma convergência com os REITs da indústria nos últimos 3 anos, o que pode de certa forma indicar alguma estagnação, sobretudo porque é um REIT com preços superiores ao de mercado de armazenamento. A nível de concorrência, apesar de ter uma posição dominante, este REIT enfrenta a concorrência de outros na mesma área, como o Extra Space Storage e o CubeSmart. Mas, como podemos aqui rapidamente comparar, é não só o REIT com a maior receita, como em métricas de rentabilidade ou otimização salarial, se destaca claramente dos demais.
O portfólio desta empresa vai crescendo também por via de aquisições. A mais recente foi a Simply, no ano passado, que custou mais de 2 mil milhões de dólares e trouxe consigo 152 novas propriedades. Olhando rapidamente para os 9 meses de 2024, o Public Storage está com a receita estagnada face ao ano anterior, perto dos 2 mil milhões de dólares, se levarmos em conta apenas as propriedades existentes, mas que, adicionando a contribuição das aquisições ou das novas propriedades, se traduz num lucro operativo acima do que foi o mesmo período em 2023. O número de ações também se manteve constante e reparem que existe ali uma entrada de património preferencial, que é precisamente a forma como este REIT financia as suas aquisições. Em vez de diluir os acionistas todos os anos, vai emitindo ações preferenciais e já vamos ver como é que isto afeta a dívida e o balanço desta empresa. Se já viram também os outros episódios sobre REITs, sabem que o importante aqui não é olhar para o lucro líquido ou fluxo de caixa, mas sim para os fundos provenientes das operações ou FFO. Digamos que é o dinheiro que efetivamente entra na empresa proveniente das rendas dos locais que tem, e aqui vemos uma queda de quase 4% face ao mesmo período do ano passado. A valorização cambial ajuda a mitigar este efeito, de certa forma, mas ainda assim não deixa de ser uma quebra que acompanha a menor ocupação que vimos há pouco. E, infelizmente, não é só a ocupação que está a cair, os custos operativos subiram muito mais do que a receita da empresa, o que coloca pressão nas margens, dependendo assim mais significativamente das aquisições que a Public Storage fez no passado. A nível de dependência, quero apenas mostrar-vos que, apesar de ser um REIT diversificado por mais de 40 estados, é em Los Angeles que a Public Storage faz mais dinheiro, com a exposição à cidade a corresponder a praticamente 15% do lucro operativo. A nível de balanço, a posição da empresa é sólida, com perto de 600 milhões de dólares de dinheiro em caixa e ativos muito superiores aos passivos. Vemos ali 9 mil milhões e meio de dólares em dívida, que são praticamente todos os passivos do REIT, mas o mais interessante é o que pode passar despercebido a muitos. Reparem como a empresa tem quase 4 mil milhões e meio emitidos em ações preferenciais. Como sabem, os REITs normalmente conseguem receita de duas formas, ou diluindo os acionistas através do aumento no número de ações ou através da dívida. No caso desta empresa, opta por uma terceira, que nem é carne nem é peixe. Emite ações preferenciais com um dividendo fixo e com datas de expiração, que eu já tive a oportunidade de explicar num episódio no passado. São então 174 milhões de ações preferenciais distribuídas por mais de 14 séries diferentes, com dividendos que vão dos 4% aos 5%. Chegados os prazos finais, a Public tem de redimir estes pagamentos, que em média rondam uns 300 milhões de dólares. No que toca aos 9 mil milhões de dívidas, estamos a falar de notas comerciais de aproximadamente 1.000 milhões em cada ano, daqui até 2031, e com taxas de juros que vão dos 2% aos 5%. Por outro lado, quando olhamos para os fluxos de caixa, e aqui é meramente um exercício, já que no caso dos REITs estes valores não são tão importantes, vemos várias entradas de CAPEX relativamente à manutenção, a melhorias e à eficiência das propriedades existentes. Vemos também ali uma entrada para o desenvolvimento e expansão de novas propriedades. Na prática, o CAPEX, a descontar aos fluxos operativos, seriam apenas as entradas relativas às propriedades existentes, e dentro dessas até poderíamos argumentar que os registros das melhorias não são estritamente necessários para manter o negócio a funcionar. Pessoalmente, eu deduzo este valor aos fundos de operação para determinar os fundos de operações ajustados, ou AFFO, que no caso da empresa até chama fundos para distribuição. Na prática, as distribuições que a empresa paga aos acionistas comem uma fatia de 80% deste valor, o que deixa aqui algum capital para ir pagando as ações preferenciais que vimos, mas que infelizmente também não chega para a dívida. Já sabemos que a alavancagem nos REITs é normalmente elevada, perto das 5 vezes, e se não tivermos em consideração os 4 mil milhões de ações preferenciais, o Public Storage apresentaria uma métrica de 3 vezes, e isto pode induzir em erros mais distraídos. Na prática, a empresa deve apresentar um EBITDA a rondar os 3 mil milhões e meio este ano, que para uma dívida de 9 mil milhões mais 4 mil milhões de ações preferenciais, ou 13 no total se quisermos, daria uma alavancagem próxima das 4 vezes. Um valor elevado, comparado por exemplo com 2020 ou com 2015, mas que comparando com a concorrência está dentro da média, e também por isso a Public Storage acredita que pode esticar a corda um pouco mais para uma alavancagem
alavancagem de 5 vezes. Vamos então olhar para o histórico da empresa e perceber como é que tem sido a trajetória da mesma até aqui. E a receita tem crescido a 7% ao ano, o que desde logo é um bom cartão de visita. O EBITDA mostra um crescimento similar e os fundos de operação mostram crescimentos perto dos 6% ao ano. Estes crescimentos estão a contabilizar os valores estimados para este ano, que ainda não se conhecem, mas que devem andar próximo das estimativas ou das previsões emitidas pela empresa. Este REIT tem tratado bem os seus acionistas, ao não diluir os mesmos na última década, e reparem como a nível de múltiplo, os fundos de operação ajustados andam ali perto das 23 vezes, um valor que está alinhado com o múltiplo atual, pelo que à primeira vista não parece que temos aqui uma oportunidade descarada. Uma vez que a empresa financia as suas operações com dívida, a mesma cresceu a mais ou menos 43% ao ano na última década, um valor que obviamente não é sustentável no futuro e já vimos que se está a aproximar do limite. No que toca ao payout do dividendo, a empresa tem mantido um valor inferior a 80% dos fundos da operação, com exceção de 2022, o que nos dá alguma segurança com respeito ao mesmo. Bom, mas agora temos de projetar o futuro para perceber se esta é uma boa oportunidade, já que o que vimos até aqui foram boas notícias, com exceção da desaceleração do crescimento mais recentemente. E em relação ao futuro, o mercado self-storage global espera um crescimento perto dos 5% até 2030, impulsionado pela urbanização, pelo menor espaço nas residências mais modernas e pelo crescimento do e-commerce e da necessidade de armazenamento empresarial. Este REIT está bem posicionado para capturar uma fatia substancial deste crescimento, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, este mesmo mercado espera um crescimento muito mais modesto, a um ritmo praticamente de metade dos tais 5% que vimos. Ora, começando pelo EBITDA, as minhas projeções apontam para crescimento entre 3,5% a 5% até 2034, mantendo o número de ações constante e uma alavancagem de 4,5 vezes como pretende a empresa. Nestas condições, a valorização esperada até essa altura seria de 3% ao ano, mais o dividendo, que anda nos 3,5%, portanto, algo ali a rondar os 7%, o que não supera os retornos do S&P 500. Projetando os fundos de operações ajustados, eu vou usar crescimentos entre os 4% a 6%, em linha com a média histórica, e para uma valorização anual de 8%, o valor intrínseco de uma ação ao dia de hoje seria de $341, o que, digamos, acerta quase em cheio no valor atual de mercado. Pessoalmente, eu acredito que apontar para o cenário mais pessimista da minha avaliação, ou seja, os $311, daria alguma segurança para quem pretende abrir posição neste REIT, já que tem aqui algumas métricas com bastante qualidade, mas não está a um preço suficientemente atrativo. Fechando aqui o cenário da avaliação, olhando para o múltiplo preço FFO, vemos que atualmente o múltiplo está ligeiramente abaixo da média histórica, talvez devido à recente desaceleração do negócio, mas que ainda assim continua a ser o REIT mais caro entre os seus concorrentes. A nível de vantagens competitivas, é clara a liderança que este REIT tem, ao ser o maior operador de self-storage, quer nos Estados Unidos, quer com presença na Europa. A natureza deste setor permite ajustes regulares nos preços, especialmente em áreas urbanas mais densas. Tem aqui alguma barreira de entrada à concorrência, já que a obtenção de terrenos para instalações deste tipo de armazenamento é um desafio em grandes centros urbanos, e este acaba por ser um modelo de negócios algo resiliente, já que está intimamente ligado com mudanças na vida das pessoas, como eu mencionei no início, o que geralmente aumenta a procura. A nível de desafios, podemos mencionar aqui a entrada de alguns REITs mais pequenos e regionais que podem pressionar as margens de lucro, como os que eu mencionei anteriormente, e a exposição altamente dependente do que é o mercado dos Estados Unidos, que, como vimos, vai crescer mais devagar que o resto do mundo. De qualquer das formas, eu gostava de conhecer a tua opinião sobre este REIT, assim que passa pela caixa de comentários e deixa o teu bitite. Esta semana o nosso PSI foi do contra e foi a par com a Rússia um dos índices que não valorizou. O Stoxx 50, por exemplo, fechou com ganhos superiores a 3% e os índices chineses também superaram a barreira dos 2%. Parece que no que toca à execução de fundos europeus, o nosso país está em sexto relativamente ao cumprimento do PRR, o tal Plano de Recuperação e Resiliência, ou se quisermos, a famosa bazuca europeia. Mesmo com todos os atrasos que são conhecidos, conseguimos não ficar em último na execução, mas o que me preocupa nem é esse detalhe. É que somos e seremos o país onde as reformas aplicadas serão menos eficazes, quer
ao nível institucional, quer no impacto no PIB. Ora, se as expectativas já de si são baixas e com a pressão de executar em tempo útil, o risco de corrupção torna-se alto, como notou o presidente da Frente Cívica. O histórico da apropriação indevida de fundos europeus é conhecido por cá e os atrasos a que temos assistido só vão criar mais propensão para que voltem a ocorrer. Foi alcançado também um acordo histórico entre a Europa e países da América Latina, uma negociação que já levava mais de 2 décadas. Foram assim removidas tarifas sobre as exportações e importações em bens como os automóveis, o vestuário, o vinho, o chocolate, entre muitos outros. Este é um passo importantíssimo, quanto a mim, para ambas as partes, já que sempre que se abriram este tipo de canais comerciais, os mais beneficiados foram os consumidores finais, com bens mais baratos e de melhor qualidade. E num mundo que está a caminhar para fechar cada vez mais as portas à globalização, este é um sinal muito importante para nós, europeus. Em sentido contrário, a China decidiu retaliar contra os Estados Unidos e aplicar restrições no que são matérias-primas essenciais ao fabrico dos semicondutores para os americanos. Para quem não sabe, a China produz 95% de todo o gálio no mundo e 67% do germânio, o que lhe dá desde logo uma posição de vantagem sobre o resto dos países. Esta escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China não deve parar por aqui, até porque o próximo presidente americano já deixou saber que pretende mais e não menos tarifas para os bens importados do país asiático. Os únicos que perdem no meio disto tudo são, adivinha lá, os consumidores. No que respeita ao portfólio, vimos 3 subidas de dividendos e que subidas: a Disney, a Deere e o Royal Bank do Canadá subiram o dividendo em valores entre os 4% e os 33% no caso da empresa de animação. Dizer também que foi uma semana com algumas mexidas no portfólio. Eu fechei a minha posição na empresa Sprouts Farmers Market, da qual fiz um episódio em 2021 e que rendeu perto de 650%. Também fechei posições residuais como a Warner Bros. Discovery e a Hans Brands, com menos-valias insignificantes, para continuar a reduzir posições no portfólio. Portfólio esse que fechou a semana nos 63% de valorização, tendo conseguido $36 nestes primeiros dias de dezembro. Se queres ter acesso às minhas operações em tempo real ou análises exclusivas como a que vimos neste episódio, então passa pelo Patreon e pondera apoiar o canal, que este mês até está com desconto. Farás parte de uma comunidade de mais de 200 pessoas que ativamente discutem a atualidade económica, oportunidades de investimento ou simplesmente esclarecem dúvidas diariamente. Importante também é deixar um like por aqui, partilhar a tua opinião na caixa de comentários e seguir-me no Insta, onde eu vou subindo conteúdo diferente. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Então, que cenário é que traça do ponto de vista geral? Já me disse há pouco que nós produzimos mais eletricidade do que aquela que necessitamos. Exatamente. Vamos distinguir entre capacidade de produção e efetiva utilização e produção de eletricidade. Podemos comparar a capacidade de produção. Uma família tem um determinado número de carros. Vamos dizer, uma família de 2 pessoas tem 2 automóveis. E, portanto, cada membro da família anda com o seu automóvel e, portanto, não precisa de mais automóveis. O que nós estamos aqui a falar é, bom, a família resolve comprar um terceiro automóvel. E, portanto, aumentou o seu parque automóvel em 50%. Bom, é isto que o Estado português propõe fazer com o Plano Nacional de Barragens. É aumentar a capacidade hidroelétrica em termos de capacidade instalada quase em 50%. Só que depois, como a família só precisa realmente de 2 carros, o terceiro carro só é usado no Carnaval. Só é usado 2 dias por ano. Portanto, aumentou a utilidade de ter esse terceiro carro só 0,5%. Okay? Portanto, é a mesma coisa que o Programa Nacional de Barragens. Aumentámos a capacidade do parque hidroelétrico em 50%, mas a utilidade efetiva de utilização daquilo corresponde a 0,5% da energia do país. Não. Portanto, é como utilizar o terceiro carro só no Carnaval.